a respeito da relação entre o poder público e a sociedade civil organizada, tendo como a COP como referência. Porque um encontro como a COP exige muita discussão, muito debate, inclusive para saber como é que o Estado do Acre participa de um encontro como esse. O que ele leva? Pelas conversas que você tem tido, o que o Acre levou, na verdade? Qual é o olhar da organização não governamental, do movimento ambientalista, para a participação do Acre nesse encontro? Eu não sei, tá? O que já é um problema. Até hoje eu não ouvi nada. No âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que nós fazemos parte, nós fomos sorteados para ser membros do Conselho, né? Que agora mudou a dinâmica. Até hoje, o presidente do Conselho não pautou nada a respeito da COP. Quem é o presidente do Conselho? É o secretário de Meio Ambiente do Estado. Seu Israel Milani. Isso, ele mesmo. E como também não pautou nada do que nós propusemos ser pautado ali no âmbito do Conselho, né? Essa temática, de fato, nos últimos anos, ela não foi levantada, não fomos procurados para conversar. Que eu saiba, e pelos contatos que eu tenho com representantes de outras organizações do movimento social, como do Conselho Nacional de Seringueiros e também dos povos indígenas, nenhum deles foi procurado nem convidados a fazer parte de algum evento ou de fazer parte de alguma reunião com as lideranças do governo, no sentido de pautar ou discutir o que vamos levar para a COP. Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa preocupação, né? O que deveríamos nos manifestar lá, né? Porque nesses eventos, por exemplo, eles não vão poder estar nas reuniões de representantes de governo federal, né? Mas são espaços de diálogo, de construção, de avanço de acordos, né? De tentativas de entendimentos, de buscar apoio, de buscar novos parceiros para investimentos locais. É onde o Estado vai demonstrar o que anda fazendo, né? O que eu estou fazendo para a conservação do meio ambiente no Acre, por exemplo? O que o Estado vai apresentar? O que eu não sei, porque até hoje o único recurso que o Estado tem para fazer conservação foi o que o governo passado deixou, né? O dinheiro que vem da cooperação alemã, que é um programa ligado a pagamento de serviços ambientais, o REN-KfW, que é bancado pelo KfW, que é um banco alemão, né? É um dinheiro que já vem de um acordo antigo que está sendo aí, está no caixa, está sendo executado. O outro dinheiro que está sendo gasto é o dinheiro do financiamento do Banco Interamericano. Ou seja, está tudo no automático aí, né? Está só Tudo. seguindo o que já tinha sido estabelecido. Eu não vi nada diferente até agora. Bom, Novo. isso aí já é um problema. Então, boa tarde, Miguel Escarcelo é uma excelente referência na questão ambiental. Pergunte ao Miguel, por que o governo federal faz pouco ou nenhum caso ao tema ambiental, já que o Brasil é o mais importante nessa agenda? Bom, vou aproveitar aqui a pergunta do Luiz Carlos e perguntar, o Brasil, pelo que se lê e que se ouve aí nas entrevistas nacionais, o Brasil parece que tem perdido espaço nessa agenda ambiental no mundo, né? Essa é a tua avaliação também? O Brasil chega miúdo nessa COP, né? No fundo, eu acho que o Brasil nunca foi tanta liderança assim, tá entendendo? O Brasil sempre propôs muito, falou muito, mas na hora do vamos fazer, ainda não conseguiu emplacar atitudes concretas de mudança de protocolos ou de processos produtivos que indicassem uma redução da emissão de gases, tá entendendo? Então tinha muita fama também, né? De um muita protagonismo fama. que não... É um protagonismo de oferta, de ideias, de tudo bem, isso é muito importante, mas de realizações mesmo é muito pouco, é muito pouco. Nós precisamos, por exemplo, vou fazer uma comparação bem grosseira. O Brasil se propôs agora, no novo compromisso que ele estabeleceu no âmbito internacional, a partir do protocolo do Acordo de Paris? Do Acordo de Paris, vou fazer uma comparação grosseira, em reduzir a emissão de gases em 37% até 2025. O que significa isso? Em reduzir, fazer uma comparação grosseira, em 37% a sua frota de caminhões que emitem aquelas fumaças provenientes do monóxido de carbono com
com o uso dos motores a combustão. Você acha que está indo nessa tendência? Não está. Se a gente for fazer essa comparação grosseira. Qual a mudança, por exemplo, só nesse grupo de caminhões? O que evoluiu tecnologicamente hoje, no caso dos automóveis, para dizer que está havendo uma redução? Ah, entrou com o carro elétrico. Os carros elétricos ainda nem estão chegando aqui no Brasil, aqui no Acre é raríssimo, só aqueles híbridos, né? Então, isso ainda está engatinhando. O Brasil, de fato, poderia estar hoje indo numa tendência muito mais superior se tivesse mantido as ideias anteriores. Agora, por esse teu raciocínio, me parece que nós perdemos, se nós não tínhamos o protagonismo na ação interna, de metas ousadas e tudo, parece que nós perdemos até a narrativa, então, né? Sem dúvida. Até os argumentos ficaram muito fracos. E isso se constata pelas atitudes. Você vê o que aconteceu nos últimos 2 anos em relação ao desmatamento na Amazônia. Eles voltaram a uma década atrás, quer dizer, os mesmos índices. Então, a gente, no atual governo, porque isso não faz parte do DNA deles, eles não estão preocupados com a questão social, não estão preocupados com a questão ambiental, sabe? A questão econômica é que predomina. Predomina mal. Predomina mal. Predomina mal para que possa favorecer os grupos que se mantêm no poder político, né? Esse entrosamento político-econômico, ele nesse governo está se revelando o mais catastrófico que eu já vi nos últimos 50 anos. Né? Bom, o encontro na Escócia, na tua avaliação, ele vai apontar para algum avanço? Que leitura que você faz? Porque parece que atores que realmente têm protagonismo no cenário econômico, parece que não estão muito dispostos a rever condutas, não, né? Com destaque para a China. Só para a gente falar a respeito de um cara grande. Só vai se comprometer a partir de 2030, né? Para reduzir as suas emissões. Então, o que mais polui já está dizendo isso, né? O que mais emite faz assim, a gente já vai com descrédito para ter um bom resultado. Agora, a expectativa maior é que se estabeleça os acordos para o comércio do carbono no âmbito mundial aconteça. Quer dizer, se o Brasil é um país que consegue captar mais carbono, manter o carbono, não emitir mais carbono, e um outro país como a Noruega não consegue isso e emite mais do que não deveria, né? Ele pode vir no Brasil e comprar. Eu digo, olha, você não emitiu, então vou comprar seus créditos. Está precisando se fazer essa regulação no âmbito internacional. E esse é um dos pontos que está se... Então, a expectativa maior é essa. Exato, pelo que tem sido divulgado, inclusive hoje mesmo, vários jornais noticiando que o mercado de crédito de carbono vai ser o grande debate desse encontro na Escócia, né? Tem aqui uma pergunta, vamos aqui pisar no chão. É o Francisco do Conjunto Manuel Julião, ele está dizendo o seguinte: a falta de incentivo ao homem da floresta, com o apoio à borracha, à castanha, isso também não é assunto do meio ambiente? Pergunte para o convidado, por favor, obrigado. Só é, seu Antônio, né? Seu Francisco, Conjunto Manuel Julião. Seu Francisco, com certeza, só é. Principalmente aqui, para nós que vivemos aqui no Acre, na Amazônia, a floresta é a nossa maior riqueza. E nela nós obtemos, como as populações tradicionais e originárias sempre obtiveram na floresta, né, os seus alimentos, seus remédios e tudo. Nós estamos numa perda acelerada dessas riquezas. Se houvesse investimento nisso, a gente poderia estar tendo um ganho financeiro. O olhar internacional para esses produtos é enorme, né? Só que o nosso não é, né? Não. Tanto no âmbito brasileiro quanto aqui no acreano, está se invertendo essa lógica. A floresta está sendo colocada como um atraso, é um problema sério, né? Já ouvi aqui do presidente da Federação da Agricultura que desmatamento é desenvolvimento, né? Então, em nenhum desses representantes do governo hoje, eu ouvi falar que floresta tem potencial econômico para crescimento aqui. Nenhum, até hoje. Na sua avaliação, os 20 anos da Frente Popular no Acre te ajudam a argumentar ao contrário ou não? Olha, elas assumiram uma política florestal. Independente de ter dado
um resultado que eu gostaria que tivesse dado, mas eles assumiram um compromisso com a floresta, né? Isso faz uma grande diferença. Buscaram financiamento, buscaram apoio internacional, construíram acordos, uma série de mecanismos. Olha, foram eles que desenvolveram já nos últimos 20 anos, mas não a partir, mas evoluiu na época da Frente Popular. Não foram eles que criaram, mas eles melhoraram. Por exemplo, o desenvolvimento do manejo florestal no estado do Acre veio de 1988 para cá, quando criaram a FUNTAC, que se pensou como fazer o manejo florestal para que se potencialize a economia florestal. Foi ali que começou as coisas nesse sentido, né? Para mim, pecou não ter evoluído de como potencializar a produção florestal não madeireira. Tá vendo? Evoluiu alguma coisa, a castanha cresceu, então a gente tem um produto que é uma commodity. Só para lembrar, em 88 o governo era de Flaviano Melo, né? Pois é, ele que deu o pontapé em pensar nisso, né? Então fundou uma fundação com uma equipe de engenheiros na época, assim, de primeira ponta, sabe? Com o Gilberto Siqueira, sabe? Jorge Viana e companhia. Na verdade, eu diria que... Não sei nem se Flaviano Melo sabia o que estava acontecendo ali dentro, né? Porque ali foi o ninho da Frente Popular um pouco ali. Né? Então, ali foi implantada essa visão de desenvolvimento florestal. É claro que isso estava muito amarrado à viabilidade do asfaltamento da BR. Né? A FUNTAC tinha mais ou menos essa referência. Eu me lembro que eu ficava enchendo o saco do pessoal nas reuniões do Conselho Consultivo da Floresta Estadual do Antimari, que foi ali que foi desenvolvido esse modelo, né? E dizer, cadê os não madeireiros? Como é que vai tirar madeira se vocês não estão pensando como é que vai tirar a borracha, os óleos e os outros produtos e a castanha? Como é que isso vai conectar? Vai tirar toda a madeira e o resto vai acabar? Então, era a visão de manejo florestal de uso múltiplo, sabe? Então, nossa, sofisticadíssimo, nós andamos um pouco para trás. Miguel, nosso tempo já acabou, só queria fazer uma última pergunta.